E daí vem toda essa sequência, né, em que aparece essa imagem da derrocada, e mais tarde essa dos jacintos, que é bonita, né, porque é essa menina dos jacintos que aparece, e os jacintos teriam um valor simbólico aí de renascimento. Essas duas passagens em alemão, que tem as notas 2 e 3, são passagens do Tristão e Isolda, do Wagner, do começo. Né? A terceira parte, que é essa parte que começa com Madame Zosostris. Você está ouvindo aqui as apresentações do Paulo, é impressionante como ele aceitou o Paulo. Muitas passagens foi o Paulo que sugere. E outra coisa, ele chega, quando ele fala do cão, ele fala no original, como inimigo. O Paulo, como amigo, ele aceita a sugestão do Paulo. Quer dizer, foi exatamente o contrário. Passou de fogo, inimigo, para frente. Nossa, incrível. Impressionante a submissão. Coisa que geralmente tem poeta. Se mexe numa... Verdade. Eu acho impressionante. Eu só falei que é inimigo, você vai falar que é amigo. Mais ou menos. Tem algumas diferenças. Mas na tradução, talvez. É impressionante. Aí ele fala inimigo, né? Amigo, né? E aqui tá, o original era amigo. E essa citação cristã, Isolda, quem sugeriu foi o Paulo. Essa Interessante. relação de amigo e inimigo também é interessante pensar a questão do sentido, porque quando e mais, porque friend e fogo tem uma sonoridade próxima, né? Não, mas o fogo é inimigo. E justamente por você passar de uma Na coisa para tradução outra, é um inimigo, né? Não amigo. e você, eu acho que o sentido é mais importante. na verdade, eu diria talvez até o contrário, porque você passar de frente para fogo, você mudou o sentido. De fogo para frente. De fogo para frente, tipo, você mudou o sentido, mas que é uma coisa que na sonoridade talvez fosse mais vantajoso, né? Na sonoridade, no ritmo, talvez. Não sei, só colocando a ideia. Não sei se a gente não sabe. Não, eu acho impressionante também, porque a relação, de forma geral, é essa. Especialmente... Geralmente os poetas são muito bons nos seus versos. Suas palavras. E são dois grandes artistas. A gente sabe que os artistas são pessoas extremamente egocêntricas, né? Como é que eles colaboram nesse momento e não disputam, né? E não falam, porque justamente isso ia ser uma recusa em termos de qual é? Você acha que você joga melhor do que eu? Não, né? Mas ele tem uma reverência. Existe em vários outros lugares, se refere como o Pound, ao chegar na Europa, ele era uma figura assombrosa. Ele já era muito jovenzinho. O Pound ele foi professor de grego, ele estudou muito antes de ir para a Europa. Então, quando ele chega lá, ele já é um homem que tem uma erudição que as pessoas todas param para ouvi-lo, porque ele sabe mais de literatura do que todo mundo, né? E aí, não sei se nessa altura ele já começou a estudar essas línguas que ele estuda, sei lá, provençal, né, grego e latim, deve falar... Ele se ofereceu para ensinar literatura aqui na USP, né? É verdade. E aí, É verdade. os irmãos perguntou para ele que literatura, né, você poderia ensinar aqui? Ele disse qualquer literatura. Qualquer literatura. E não quiseram que ele ensinasse aqui, né? Não, é bonito isso, porque ele pede para eles arranjarem um trabalho aqui, porque assim ele seria solto se ele tivesse um trabalho, mas aí não deu certo. Os caras não conseguiram. Ou alguma influência política, a gente não sabe dizer. Não, seguramente foi isso, quer dizer, ele estava maldito, né? Ninguém queria. Sim, não, certamente foi isso. Queria muito saber disso. Com certeza, um Antônio Cândido foi bola preta. O homem do Cândido. Foi bola preta. Mas
Mas, enfim, um pouco eu acho que esse espectro que o Wessa Pound conquista logo que ele chega à Europa, de ser o cara, né, de ser assim, o guru, né, da mocidade, isso deve promover esse tipo de subserviência, né, que o Eliot tem com o Wessa Pound. Francamente, eu acho que ele deve ter melhorado muito o poema. Sério, eu acho. Porque tem umas coisas nessa discussão aí, tem uma coisa que é assim, eu acho que você tem razão quando você fala assim, mudar o sentido para o seu contrário é muito estranho, né? Porque provavelmente você na formulação da sua imagem poética, você não estava muito seguro, porque se amigo do homem ou inimigo do homem tem a mesma função, né, é esquisito. Então, eu concordo que é esquisito isso. Mas tem outras partes, são partes assim fundamentalmente técnicas. Então, ele de fato sabia tudo de poesia, o Wessa Pound. Então, talvez ele tenha conseguido que o poema tenha todos os seus sentidos mais intensamente representados e falados, né? Isso eu acho que ele deve ter conseguido, porque eu também acho que a generosidade do Wessa Pound a ter esse trabalho todo, né, de ler e tal, é muito grande. É muito grande. Então, em certo sentido, ele está ali reconhecendo uma coisa que é grandiosa, né, e que ele tem esse privilégio de poder trabalhar no bastidor. Né? Mas eu acho impressionante também o volume dos cortes. Né? Mas foi publicado a versão do Wessa Pound ou não? Só foi publicada a versão do Wessa Pound. É a única versão que ficou conhecida na história. Está aqui, então, inimigo do homem. E Pound pôs inimigo, pôs cortou e pôs amigo. E ele pôs amigo. Não. Ele já tinha alguma notoriedade, mas ele não tinha publicado muito, não. Foi assim, no começo, mas consta que ele, nesse momento, assim, pouco tempo antes, ele teria encontrado o seu modo de fazer poesia mais particular via o contato com os poetas franceses. Né? Então, para ele os poetas franceses que eles chamam de irônicos, não sei, que é o Jules Laforgue e um outro que é parceiro desse, que faz uma poesia meio parnasiana, mas rebaixada, meio engraçada. Né? Ele encontra nesses poetas uma espécie de tonalidade com a qual ele vai aparecer. Mas o poema, ele tem um poema antes desse, que é um poema notório, assim, e depois, esse é um dos primeiros livros, né, que ele publica como opúsculo. Porque eu estava pensando essa coisa da edição do poema, né? Fora do Brasil, assim, é muito comum, né? As editoras, o editor, passar o facão dos textos. Exatamente. E as pessoas aceitam. Aqui no Brasil, que todo mundo é purista, não vai Sim. mexer naquela palavra. Sim. Então, talvez a gente seja se estranhar tanto, além de tudo ser um guru, Sim. de aceitar. E ele era editor, né? Eles dois editaram juntos uma revista, então o Pound também era editor. Né? Isso acho que já era meio comum. Mas é curioso nisso, porque justamente assim vai de encontro a uma imagem que a gente tem do artista que tem muita dificuldade em receber, né? Receber críticas, sugestões, né? Vou comentar rápido assim essa parte da Madame Sosostris. O poema tem uma epígrafe que não está aí, né? É uma epígrafe em grego que vem do Satyricon do Petrônio e que é um textinho que fala pois com meus próprios olhos vi em Cuma a Sibila suspensa dentro de uma ampola, e quando as crianças lhe diziam: Sibila, o que queres? Ela respondia: quero morrer. Né? Essa é a primeira citação do livro. E vale notar também uma coisa que eu não tinha mencionado, né? Que o poema é dedicado ao Wessa Pound. Né? É interessante, Franz Bock, no final da guerra, né, os caras colocaram ele dentro de uma jaula. Uma jaula, é incrível. E puseram
É incrível. É impressionante, impressionante. Eu já vi foto. Tem um livro que eu trouxe outro dia que tem uma foto dessa jaula. É uma jaula. É incrível alguém ter ficado numa jaula. Né? Então, eu queria lembrar que esse Madame de Souza, o Astris, eles não é uma pessoa identificada, né? Ela aparece aqui como uma espécie de vidente, né? E como uma espécie de vidente que remete à figura da Sibila na antiguidade, mas que é rebaixada. Ela é um pouco uma adivinha social, assim, né? E aí ele fala, eu achei legal, nas notas do Ivo Barroso, ele fala de duas passagens pequenas dessa tradução, né? Que o outro diz, por ser a mulher mais sábia da Europa, e o Ivo Barroso escreveu, ele preferiu sabida, porque ele achou que usar sabida tem essa conotação assim meio marota, né? E depois ele fala o seu baralho maroto, né? Que o outro tradutor fala trêfego, né? Trêfego é um pouco mais distante, assim, trôpego, né? Então, ela aparece como uma imagem, né? Uma imagem dessa instância de elevação no mundo cotidiano, mas que ela é decaída, ela é meio uma charlatã, assim. E aí ela começa a descrever todo o resto dessa estrofe, né? São descrições de personagens do baralho e que tem uma importância grande, pelo menos a julgar pelos comentários que há nas notas, né? sobre essas cartas que aqui estão, que são identificáveis, né? Ele fala de algumas e outras ele só identifica. Então, tem uma imagem das três cruzes, aqui o homem com as três cruzes, né? Eles identificam com uma carta que é o Papa, né? Que tem uma espécie de objeto com três cruzes. Mas em inglês é mais sábio mesmo. Mais sábia, né? Uma interpretação do tradutor, justamente, mas que se sustenta, porque ela tem essa imagem como na cartomante do Machado de Assis, sabe? Que é uma cartomante que ela faz toda a mise-en-scène, mas o leitor percebe que ela é charlatã, né? O personagem é que não saca. E aí chega nessa última imagem, nesse último texto, que aí lembra muito tanto essa cidade, que é a cidade baudelairiana, né? E vale mencionar uma coisa que eu fiquei lembrando assim nesses dias todos, né? Que é uma troca que existe entre os americanos e os franceses, né? Então, por exemplo, essa coisa da cidade, como tem uma passante, tem o Homem na Multidão do Edgar Allan Poe, que é um dos textos colocados assim como centrais no retrato poético da cidade moderna, né? E como existe um Edgar Allan Poe que é muito produtivo nesses poetas simbolistas franceses, né? O Mallarmé e o Baudelaire traduziram o Poe, né? Eu fiquei lembrando mesmo uma coisa que pode não ter nada a ver, mas pode ter, que é aquele poema do Soneto em X, né? Que tem ali uma imagem de uma cerimônia fúnebre, como aquilo pode ter a ver, em alguma medida, com o corvo, né? No sentido de ser aquela mesma reprodução ali da imagem, né? Enfim, eu queria lembrar disso, né? Que o Edgar Allan Poe ele aparece para o Baudelaire, por exemplo, como esse avatar, né? Diz que o Baudelaire, quando encontra o Edgar Allan Poe, ele se sente renovado, né? Ele diz, putz, alguém que me compreende, alguém que eu posso compreender, né, que vive as coisas parecidas comigo. Então essa última parte, né, traz de novo essa imagem da cidade grande, da cidade infernal, né, da cidade de Londres, e lembra tanto aquela descrição do Alan Bullock, né, sobre os elementos da cidade, os elementos de uma cidade operosa, produtiva, com ampla circulação, né, uma cidade já moderna e uma cidade num momento de abundância, digamos assim. E uma dessas imagens lembra muito aquela imagem que tem no filminho que a gente viu também, que é o Manhattan,
né, que é uma imagem das pessoas descendo, né, e aí aqui também a crítica ele menciona algumas ruas, né, uma ponte, e essa igreja St. Mary Unos, que aparentemente está aqui porque foi uma das igrejas que não caíram nos bombardeios na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, e elas então aparecem como ícones, digamos assim, dessa cultura que seria a cultura de renovação, né? Uma cultura, e aí a cultura religiosa aparece aqui numa mistura muito peculiar, porque tem um tanto de signos religiosos e de passagens propriamente retiradas da Bíblia, e tem um pouco dessa outra coisa que ele lê nos livros que o inspiram, que são as tradições pagãs, né? Os ritos, os ciclos de renovação que aparecem aqui também. E aí, finalmente, essa imagem, né, do nunca pensei que a morte aniquilasse tantos, é uma imagem que vem da Divina Comédia. Tem uma Divina Comédia fortíssima no poema, segundo toda a crítica, né? E também a crítica fala que o Eliot, ele é um poeta muito mais ligado às coisas romanas, ele é um poeta mais ligado à latinidade do que ao helenismo, né? E também se refere à presença forte do Virgílio, né? Que está muito presente na Divina Comédia, que está muito presente no Westland, né? E a passagem da descida aos infernos. Então o poema também é muito vinculado a essa descida aos infernos, que faz o Enéas, né? E que faz também o Ulisses, né? Quando precisa saber se ele vai voltar para casa. E ele vai ao inferno precisamente perguntar para o Tiresias, né? Que já estava lá, e se ele teria possibilidade de retorno, né? Então são cenas muito fortes de descida, né? Porque são poucas as descidas na literatura que o cara retorna, né? São pouquíssimas. Orfeu, e tem um outro. Orfeu retorna ou não? Ah, é Eurídice que fica. E ela que foi mordida por uma serpente. Então. Tem mais um, eu acho. Ah, é? E tem um Hércules, se não me engano. Acho que o Hércules é um que vai. Mas, enfim, é uma passagem, e é uma passagem bonita, porque tem tudo isso que é referência antiga, né? Mas aqui elas estão, não sei se aparece aqui a imagem mesmo, mas aparece como a saída do metrô. Né? Então esse lugar subterrâneo também do qual as pessoas saem. Inferos, né? E não infernos. Infernos. Isso é uma coisa católica. Né? Porque era dentro, né, da esfera. Dentro da esfera, bonito. Não inferno. Não, é muito bonito na antiguidade, porque não tem a geografia, digamos assim, espiritual, ela é contínua com a geografia física. Então, o Ulisses chega no inferno pelo mar, né? É só um caminho difícil, um lugar difícil. Né? Já na Eneida, não. Na Eneida é uma coisa muito monstruosa assim mesmo. Parece que ele entra em umas cavernas. Né? E ele tem também uma sibila que a acompanha, e ele é que precisa levar o tal do ramo de ouro, né? E aí que é o ramo de ouro que dá título ao livro e que aparece difuso nesse poema, né? Como algo que te permite ver a realidade, né? Há um filme do Godard, né, que é baseado num romance de italiano agora, que se chama Depri, né, O Desprezo. E tem uma parte assim que eu fico estranho, né, que ele está querendo fazer um filme sobre a Odisseia, né? E ele está falando assim, aí ele diz uma coisa que ele diz assim, ele levanta essa hipótese de que o Ulisses não sai, né?
Porque quer fugir Da Penélope. da Penélope. Que maldade. Uma maldade. Penélope é uma boazinha. Fala isso bem sério, eu acho. Passa 10 anos. Essa cena final, que é uma cena que ele teria encontrado um conhecido na rua, é uma cena também que a crítica não identifica uma pessoa. Eles falam que Stetson está aí como um nome comum e que também é uma marca de chapéus, e que esse chapéu deve ter um significado. Eu acho que chapéus chiques, chapéus de pessoas bem-sucedidas, né? Mas esse Stetson aparece aí, né? Ele diz: você que esteve comigo nas galés de Milas. É uma referência difusa. É um porto na Sicília e é um local onde teve uma batalha importante de Roma com Cartago no século III. E daí, possivelmente, isso está aqui como um signo de uma espécie de grande cultura europeia, né, vencendo um ataque bárbaro, tal, que não era bem isso. Na verdade, era uma disputa lá por um braço de mar, né? Mas possivelmente aparece como uma referência a essa cultura que se impõe, né? O último verso é retirado de um poema do Baudelaire, está aqui em francês, né? Meu leitor hipócrita, né? Meu semelhante, meu irmão, né? Ele patenteia, portanto, essa filiação, né, a poesia do Baudelaire, e é uma poesia que recusa a ficção inteira, né, que de repente fura o cerco daquilo que é poema e fala com você e, portanto, traz de novo, né, o poema para essa dimensão da realidade, que é o papel, a leitura, o corpo físico presente, né? Eu já passei um pouco da hora, mas eu gostaria de ler pelo menos a segunda parte, que é mais longa, e ela não é tão complicada. A explicação da crítica para essa passagem ela é toda baseada numa peça de um dramaturgo inglês, se não me engano, elisabetano. Para mim não é muito claro por que esse dramaturgo está aqui, né? Outra recorrência que tem nesse trecho é uma recorrência forte da Tempestade do Shakespeare, né? Porque tem um momento na Tempestade que é um canto de derrocada também, e acho que é um antecedente. Então, é interessante notar toda essa parte inicial, como ela é uma parte preciosista, né? Toda a pintura assim, é um quarto, né? É um quarto, como ele vai dizer no final, mas todo o quarto ele repõe de novo essa finesse, assim, uma finesse de uma cultura elevada que está rolando ali no momento. Por favor. O título dele, o original, era In the Cage, na gaiola. E aí o Paul foi A Game of Chess. Uma partida de xadrez. Quer dizer, até o título ele mudou porque o Paul foi mudando. Impressionante. Primeira vez que um poeta aceita poeta. O Paul era superior. Uma partida de xadrez. Sua cadeira, como um trono luzidio, fugia sobre o mármore, onde o espelho, suspenso em pedestais de uvas lavradas, entre as quais um dourado cupido espreitava, um outro os olhos escondia sob as asas, duplicava as chamas que nos 7 braços do candelabro ardiam, faiscando, sobre a mesa um clarão a cujo encontro subia o resplendor de suas joias em rica profusão do escrínio derramadas. Em frascos de marfim e vidros coloridos, moviam-se em surdina seus perfumes raros, sintéticos ungüentos, líquidos e em pó, que perturbavam, confundiam e afogavam os sentidos em fragrâncias. Instigados pelas brisas refrescantes da janela, os aromas ascendiam, excitando, as esguias chamas dos círios espargiam seus eflúvios pelo teto ornamentado, agitando os arabescos que o bordavam.
emoldurada em pedras multicores, uma enorme carcaça submarina de cobre revestida latejava, revérberos de verde alaranjado, em cuja triste luz um delfim nadava. Acima da lareira era exibida, como se uma janela desse a ver, o cenário silvestre, a transfiguração de Filomela pelo bárbaro rei tão rudemente violada, embora o rouxinol todo o deserto enchesse com sua voz inviolável, a princesa ainda gemia, e o mundo ela persegue ainda, tchu, tchu, para ouvidos desprezíveis. E outros murchos vestígios do tempo sobre as paredes o passado evocavam. Expectantes vultos recurvos se inclinaram, silenciando o quarto enclausurado. Passos arrastados na escada. À luz do fogo, sob a escova, seus cabelos eriçavam-se em agulhas flamejantes, inflamavam-se em palavras. Depois, em selvagem quietude, mergulhavam. Estou mal dos nervos esta noite, sim, mal. Fica comigo. Fala comigo. Por que nunca falas? Fala. Em que estás pensando? Em que pensas? Em que? Jamais sei o que pensas. Pensa. Penso que estamos no beco dos ratos, onde os mortos seus ossos deixaram. Que rumor é este? O vento sob a porta. E que rumor é este agora, que anda a fazer o vento lá fora? Nada, como sempre, nada. Não sabes. Nada, nada vês, não recordas nada. Recordo-me daquelas pérolas que eram seus olhos. Estás ou não estás vivo? Nada existe em tua cabeça? Mas, este Hag Shakespeare aéreo, tão elegante, tão inteligente. Que farei agora? Que farei? Sairei às pressas, assim como estou, e andarei pelas ruas com meu cabelo em desalinho. Que faremos amanhã? Que faremos jamais? O banho quente às 10, e caso chova, um carro às 4, fechado. E jogaremos uma partida de xadrez, apertando olhos sem pálpebras, à espera de uma batida na porta. Quando o marido de Lil deu baixa, eu disse: não sabia então medir minhas palavras, eu mesmo disse a ela: depressa, por favor, é tarde. Agora que Alberto está para voltar, vê se te cuida um pouco. Ele vai querer saber o que fez você com o dinheiro que ele deu para ajeitar esses seus dentes. Foi isso que ele fez, eu estava lá. Arranca logo todos eles, Lil, e põe na boca uma dentadura decente. Foi isso que ele disse, juro. Já não aguento ver você assim. Muito menos eu, disse. E pensa no pobre Alberto. Ele serviu o exército por 4 anos, quer agora se divertir. E se você não o fizer, outras o farão, disse. Ah, é assim. Ou qualquer coisa de parecido, respondi. Então saberei a quem agradecer, disse ela, fitando-me nos olhos. Depressa, por favor, é tarde. Se não lhe agrada, faça o que lhe der na telha. Outras podem escolher e passar logo a mão, se você não pode. Mas se Alberto sumir, não foi por falta de aviso. Você devia se envergonhar, disse, de parecer tão passada. E ela só tem 31 anos. Não sei o que fazer, disse ela com um ar desapontado. Foram essas pílulas que tomei para abortar, disse. Ela já teve 5 filhos, e ao parir o mais novo, Jorge, quase morreu. O farmacêutico disse que tudo correria bem, mas nunca mais fui a mesma. Você é uma perfeita idiota, disse eu. Bem, se Alberto não deixar você em paz, aí é que está. Por que você se casou se não queria filhos? Depressa, por favor, é tarde. Bem, naquele domingo em que Alberto voltou para casa, eles serviram um pernil assado e me convidaram para jantar, a fim de que eu o saboreasse ainda quente. Depressa, por favor, é tarde. Depressa, por favor, é tarde. Boa noite, Bill. Boa noite, Lu. Boa noite, May. Boa noite. Tchau. Noite. Noite. Boa noite, senhoras. Boa noite, gentis senhoras. Boa noite. Boa noite.
o Eliot é um poeta com forte pendor dramático, né? Então, nessa parte, é toda uma parte cênica e de diálogo, e que tem uma referência muito indireta à guerra, né? Não tão indireta, porque esse cara que deu baixa e que vai voltar e que possivelmente não vai mais encontrar aquilo que deixou, né? Então, tem uma interlocução de um personagem que fala: ora, agora se arruma, ele não pode mais te encontrar assim, o que ele vai pensar, né? E essa referência ao a crítica fala que é uma coisa que tem muito nas peças do Shakespeare, um tipo de onomatopeia, né? E essa passagem que é muito esquisita, Hag, Shakespeare aéreo, eu vi agora há pouco, antes de sair, que era uma referência a uma canção popular que circulou nos anos 10, né? E ele faz uma brincadeira tomando isso. De fato, o YouTube tem uma coisa que é semelhante, que é uma canção cantada mesmo, né? E que tem uma palavra, mas depois assim, Hag shakespeariano, alguma coisa assim. O poema continua falando no 3, eu queria ler para vocês, mas não vou ler porque eu já estou muito atrasado. Mas na parte 3 tem a fala de Tiresias, que é legal porque ele repõe um pouco o sentido de todo o poema. Então, eu acho que é a parte mais... a passagem mais importante dessa terceira parte, que se chama o Sermão do Fogo. Então, vocês veem que, de fato, essa coisa de uma organização assim, com os elementos míticos da formação da natureza está aqui bastante presente, né? A parte 4 não chama o naufrágio de Flebas, mas chama Morte por Água, é uma parte bem curtinha, ó. E tem só essa referência, né, a um naufrágio sofrido por esse personagem que é o Flebas. E a quinta parte volta com a ideia, de novo, de uma redenção, e aí aparece mais fortemente essa memória do dilúvio, né? Então, o poema é todo uma espécie de desenho de um ciclo de renovação da natureza num momento de num momento de inverno, num momento de derrocada, né? Eu queria mencionar ainda rapidamente que aqui o texto em inglês é muito fácil de achar, tem bastante sites na internet, e esses 2 sites que eu pus aqui para vocês são em inglês, mas agora eu vi que tem vários. Há alguns anos, quando eu lia o poema e procurava as referências, né, esse site Exploring Westland, ele já existe há muito tempo, mas agora eu vi que tem vários. São vários sites, podia abrir aqui, mas não precisa. São vários sites que aparecem assim, o texto do poema de um lado um conjunto absurdo de notas e às vezes com várias caixas, né? Então esse Exploring the Westland é um texto que tem vários níveis de anotação. Então tem as notas do Pound, uma nota chamada referência cruzada, uma nota que é um comentário, né? Então o poema hoje é muito fácil de ler para a gente, porque algumas pessoas foram lá, pegaram tudo aquilo que se anotou e colocaram numa página muito fácil da gente olhar, né? Acho que é isso. É um aperitivo. E aqui tem algumas passagens que vale a pena ler também, mas não vai dar para eu fazer isso, de alguns críticos, né, que estão aqui mencionados na bibliografia, e que são algumas falas esclarecedoras, assim, úteis para ler antes ou depois do poema. Depois da publicação desse livro, da Valérie Elliott, alguém comentou esse livro? Sobre as alterações feitas pelo... Será que eu desliguei? Não desligou. Tá. Não que eu saiba. Quer dizer, seguramente o texto deve ter sido estudado à luz de uma qualificação dessa intervenção do Pound, né, porque é muito interessante. Mas eu não conheço. 71, né? Eu comprei há, sei lá,
8, 9 anos, talvez, não sei, e ele não estava. Foi um livro, inclusive, que foi muito barato, assim, sei lá, custou algo como... custou $17, que eu achei barato. Sim, sim. Não, e ele é um cara que a bibliografia crítica a respeito do Eliot é muito abundante. É muito abundante. Seguramente tem todo tipo de interpretação, né? Agora, assim, olhando as coisas que havia, assim, há muitos e há livros inteiros dedicados e tal. Mas isso é uma coisa que existe um segmento, assim, da literatura que trata disso, né, que é a crítica genética, né? Eu acho que para a crítica literária, de forma geral, ela não é tão importante, porque você termina estudando aquilo que consolidou, que a tradição de leitura consolidou, né? Então, a crítica genética, por exemplo, que é onde mais interessa esse tipo de coisa, eles estudam não o produto final, digamos assim, não é uma crítica que se presta à interpretação de um poema, mas a mostrar como funciona o poeta, qual é o processo de produção daquele livro. Então, nesse sentido, as trocas de palavras, os cortes, os reposicionamentos são todos significativos para uma análise do funcionamento criativo, digamos assim. Agora, eu não sei, quer dizer, não sei se há alguma interdição também, porque eu sei assim, eu nunca vi uma edição diferente do Westland. A edição que passou é essa com esses 403 versos aí do Ezra Pound. Então, na próxima terça, nós lemos um pouco do Ungaretti, e eu tenho sempre pensado assim, como tem outros caras tão incríveis assim, eu espero que sirva mesmo como um aperitivo, assim, uma forma de dar mais vontade, né? O Eliot, ao ler isso, por exemplo, agora, ele tem um grande conjunto de poemas que são muito fortes e que eu reli agora, assim, para... Oi? Desculpa. Sim, sim. E vários outros, né? Ah, então, era isso. Foi pouco antes desse, né? O primeiro poema importante que ele escreve. E aí, por exemplo, o Northrop Frye, ele fala que já vem rolando, as formulações de uma poética do Eliot já estão acontecendo nos poemas, e elas têm só um momento de condensação no Westland, né? Mas vários segmentos, assim, por exemplo, esse quarto, Morte pela Água, ele é um poema avulso, que ele escreve em francês, né? E que mais tarde só é que vai ser integrado como a quarta parte desse poema. Eu queria mencionar também só uma coisa que eu anotei aqui hoje, que é um pequeno poeminha do Ezra Pound, e que tem uma passagem que eu ia ler e não li, falando da guerra de uma forma muito barra pesada, né? Mostrando, portanto, o Pound era um cara assim que ele olhava aquilo e falava, não tem nada a ver, as coisas estão indo muito mal, né? Ele nunca teve, em nenhum momento ele teve o ardor da guerra que os primeiros poetas teriam tido, né? Isso aí. Então, nos vemos na próxima terça e para ler o Ungaretti. Obrigado.